Bem-vindo! Aqui na minha frente está um Samsung Galaxy Z Flip 7 e hoje vou mostrar algumas dicas e truques que você pode fazer neste telefone. Então, para começar, vamos abrir as configurações. Peço desculpas, esta é a segunda vez que estou gravando isso, então, algumas coisas já foram alteradas. Mas de qualquer forma, vamos começar abrindo a tela. Vamos começar de forma simples. Aqui no topo, temos o modo claro e o modo escuro, que permite que você altere permanentemente a exibição do seu telefone do modo claro para o modo escuro. Isso é totalmente uma questão de preferência. Agora, logo abaixo, temos as configurações do modo escuro, que permitem configurar para que o dispositivo alterne do modo claro para o modo escuro com base no horário do dia, por exemplo, ou em um temporizador personalizado. Você pode ver como, por exemplo, durante a noite, seria benéfico ter algo como o modo escuro ativado para não ser ofuscado pelo seu display de mais de 3000 nits de brilho. Agora, se descermos mais um pouco, temos a suavidade de movimento, e aqui temos duas opções, adaptável e padrão. A opção adaptável vai até 120, enquanto a padrão vai até 60. Em geral, você deve selecionar a opção inferior se não perceber diferença entre elas. Então, 120 oferece um movimento suave e agradável ao rolar para cima e para baixo, e de modo geral, ao realizar todas as tarefas no dispositivo. Isso significa que você tem 120 quadros em um único segundo, enquanto 60 simplesmente corta isso pela metade, então você tem 60. E você pode perceber que, ao rolar para cima e para baixo, por exemplo, você tem menos quadros, o que significa que as coisas vão parecer um pouco mais travadas. Mas se você não perceber diferença entre essas duas opções, ao selecionar padrão, você terá uma vida útil de bateria melhor. Mesmo que ambas as opções tentem reduzir o consumo de bateria, diminuindo a taxa de atualização quando não há nada acontecendo na tela, como por exemplo aqui, ainda assim, consome bateria quando você está fazendo algo ou quando qualquer coisa está se movendo na tela. Então, se entrarmos em suavidade de movimento, isso aqui está animado, então automaticamente força o dispositivo a rodar a 120 quadros por segundo. Então você pode escolher o que quiser e, como eu disse, o modelo mais barato terá maior duração da bateria. Agora, se voltarmos e passarmos para a cor adaptável, o tom, isso é algo semelhante ao que a Apple tem com seu True Tone, acho que é esse o nome. Finalmente me lembrei do nome. E o que isso faz é que, quando você ativa, ele tenta ajustar a temperatura de cor, ou a temperatura apenas da própria tela, ao ambiente em que o telefone está. Então, com isso ativado, eles estão tentando igualar agora o branco da mesa aqui com o branco aqui. Pessoalmente, quando eu olho para isso, meio que não funciona tão bem, mas na câmera, na verdade, parece bem bom. Agora, vou desativar isso só porque, se formos para a próxima opção da tela, modo de tela, temos dois modos. Temos vívido e natural, e o modo vívido tem o controle deslizante de balanço de branco aqui, que permite que você ajuste manualmente. Mas se você ativar o tom de cor adaptativo, não pode mais fazer isso. Então, você vai selecionar a opção que preferir, e em relação ao vívido ou natural, é só a saturação da tela. Escolha aquela que você preferir. Eu mesmo prefiro o natural, ele só suaviza as cores. Mas o vívido também tem a opção, assim que desligarmos isso. Me dê um segundo, porque acabei de errar agora. Então, quando você desativa todo aquele negócio do True Tone, você tem a opção de configurações avançadas no modo vívido, e isso permite que você ajuste manualmente as cores aqui, cada uma individualmente, vermelho, verde e azul. Além de ter o controle deslizante para vivacidade, ou melhor dizendo, saturação, deslizando para o outro lado, você terá uma imagem mais vibrante e saturada. Então, escolha a que você preferir. Agora, voltando, temos o modo fácil. Essa opção, que eu só vou mencionar rapidamente, é um modo projetado provavelmente para pessoas idosas ou com deficiência visual. Ele aumenta o tamanho dos aplicativos na sua tela inicial, remove ou aumenta, ou talvez não aumente, diminui a quantidade de aplicativos que você tem em uma única página, já que os deixa muito maiores e reduz a grade, então você tem apenas tipo 3 aplicativos em uma linha ou na horizontal. E, verticalmente acho que você fica limitado a tipo 4 ou algo assim, talvez mais neste aparelho, já que ele é meio comprido, quase como um controle remoto em termos de comprimento. Então, talvez você queira experimentar isso se tiver algum tipo de dificuldade para enxergar o aparelho ou identificar os ícones na sua tela inicial.
eu não vou ativar isso, porque se não me engano é necessário reiniciar o aparelho para que isso tenha efeito, então realmente não quero fazer isso. Agora, voltando aqui, em display temos o painel lateral, e o painel lateral, por padrão, normalmente fica visível em algum lugar bem aqui. Então eu vou só, pronto, trazer ele de volta. Normalmente ele fica assim, então você mal consegue ver um pequeno contorno bem aqui. Você pode deslizar para cima sobre ele, que o painel aparece. Ah, normalmente também tem um pouco mais de bagunça aqui dentro com os... Deixa eu ver se consigo encontrar. Não lembro como reativar os ícones inúteis. Ah, mas acredito que era exatamente isso, para ser bem sincero, de verdade. Ah, aí está. Então, por padrão, você tem o lixo do Galaxy Eye bem aqui e, todos os 4 estão bem no topo. Então você pode se livrar deles, já que não são aplicativos muito bons. Você pode fazer a maioria dessas coisas sem nem precisar disso. Eu, pessoalmente, gosto de ter mais espaço aqui para acomodar mais aplicativos, questão de preferência pessoal. Agora você pode ver que eu tenho 2 linhas aqui. Normalmente, quando você usa a dock pela primeira vez, ela só tem uma linha, tipo uma única coluna dela. Mas no momento em que você começa a adicionar mais aplicativos aqui, então, por exemplo, eu posso simplesmente colocar mais alguns aqui. Assim, no momento em que você começa a adicionar mais aplicativos, eventualmente ele vai te dar uma segunda linha. E depois que você adiciona ainda mais, ela se torna rolável. Agora, eu ainda não ultrapassei o número para ser rolável, mas aí você pode simplesmente rolar para cima e para baixo. Agora, por si só, esse dock já é útil, pois permite que você, a qualquer momento, enquanto estiver usando qualquer aplicativo, apenas o puxe e, por exemplo, abra algo como a galeria. Você pode segurá-lo, e aí você vê que ele me permite soltar tanto para a tela dividida na parte de cima, quanto para a tela dividida na parte de baixo. Também posso cancelar, ou se eu soltar no meio, ele me permite usar a visualização pop-up. Agora, essa opção aqui é realmente muito boa e você pode usar esse aplicativo e rapidamente escondê-lo. Ops, acabei apertando o botão errado. Então, isso me permite escondê-lo assim em uma bolha de aplicativo que eu posso mover para onde quiser e acessar quando quiser. Posso ter vários aplicativos abertos desse jeito, em bolhas de aplicativos. Então, por exemplo, vamos abrir mais um, o navegador. Solte e agora temos 2. Vou minimizar ambos. E agora você pode ver que temos um painel que nos permite escolher qualquer um deles. E você pode, obviamente, como já viu antes, ter os 2 abertos ao mesmo tempo. Você pode ter, mais do que isso aberto e também pode, simultaneamente, dividir a tela, embora agora esteja um pouco difícil de ver. Então, vamos nos livrar disso completamente, e você pode ver que agora estamos com a tela dividida. Além disso, como você acabou de me ver fazer, você pode ocultar sem precisar fechar o aplicativo. Então, se você arrastar para a borda, ele simplesmente desaparece, mas permanece em um estado meio aberto. E se você clicar nele, ele volta a abrir. É um recurso bem interessante, em geral, só para multitarefa. Agora, outra coisa que você pode fazer, já que estamos falando de multitarefa, é que quando você está com a tela dividida assim, você tem esses 3 pontinhos bem aqui. Quando você clica neles, aparece a opção de adicionar aos favoritos. E agora, podemos adicionar ao painel lateral, ou à tela inicial, ou você pode fazer ambos, eu acho. Então, eu vou só adicionar ao painel lateral. Se eu puxar agora, tenho acesso a ele bem aqui, e só para demonstrar isso, vou fechar tudo completamente. Clico aqui e pronto, ele abre ambos os aplicativos exatamente no estado em que eu os deixei, ao mesmo tempo, o que facilita muito dividir a tela rapidamente. Além disso, a posição disso pode ser ajustada. Então, por exemplo, você pode deixar o YouTube aqui em cima e o navegador embaixo, e se você salvar assim, é assim que ele vai abrir, o que é muito prático. Enfim, vamos voltar para as configurações e passar para a personalização desse painel, o que podemos fazer selecionando o painel lateral e alça. Você já me viu deixá-lo completamente invisível antes. Agora, a maneira de fazer isso é deslizando o controle de transparência para o máximo. Isso vai deixá-lo invisível. Mesmo que ainda possamos vê-lo agora, quando voltarmos, ele vai desaparecer. E eu gosto de posicioná-lo exatamente onde ficam os botões de volume. Normalmente, eu também ajustaria o tamanho disso para combinar com os botões de volume, mas como esses botões de volume são menores e estão tão altos, eu prefiro deixar como está.
Ou talvez você até possa aumentar o tamanho só para que ele fique um pouco mais baixo, facilitando para você puxá-lo depois, sem precisar alcançar até onde estão os botões de volume, já que, como eu disse, eles ficam bem altos no telefone e o aparelho em si é bem comprido. Então agora, com isso completamente escondido da vista, você ainda pode acessá-lo sem problema nenhum. E aqui nós também tínhamos os painéis, nos quais eu até cliquei, mas não cheguei a comentar. Então você pode adicionar painéis adicionais. No momento eu não tenho essa opção, mas se você estiver conectado à conta da Samsung, vai aparecer um botão da Galaxy Store bem aqui. E na Galaxy Store você pode encontrar painéis adicionais que geralmente são pagos. Eles não são caros, custam algo em torno de $1, $2 para você comprar, o que obviamente amplia a funcionalidade deste painel. E sempre que você adicionar qualquer tipo de painel e marcá-lo aqui, você pode deslizar para o lado neste painel para folhear as páginas que você adicionou. Ok, agora, indo para a barra de navegação, temos botões e gestos. Vou falar principalmente sobre os gestos porque algumas mudanças aconteceram. Então, se você for com os gestos ativados para mais opções, você pode ver que isso é muito limitado. Isso, e de modo geral, eu diria que é inaceitável para um telefone que custa tanto, vindo de uma empresa que é uma das maiores fabricantes de celulares, ser, em primeiro lugar, retirar opções do Android para empurrar suas contas lixo. Porque o que eles fizeram foi remover recursos que estavam aqui. Primeiro, eles já estragaram essas opções, então se você está tentando, por exemplo, ocultar a barra, o que você podia fazer antes, ela ficava visível bem aqui para você ocultar, mas foi feito de um jeito que, se você usasse um launcher de terceiros, não funcionava direito, então não era uma opção ideal para quem usa launcher de terceiros. Agora, eles removeram completamente essa opção daqui e deixaram apenas uma opção. Então, para realmente conseguir isso, você precisa baixar o Good Lock. E só para mostrar isso, se eu puder digitar corretamente, bom, lá vamos nós. Então você tem esse aplicativo chamado Good Lock, está disponível para você somente na loja Samsung, porque como eu disse, eles querem que você entre na conta lixo deles. E essa é a única razão pela qual você entraria na conta Samsung, para esse lixo. Ou bem, o aplicativo é realmente bom, mas... Então, chama-se Good Lock. E aqui você pode ver várias outras coisas que pode baixar. Eu tenho 2 deles baixados. Eu tenho o Navistar e o Quickstar. Agora, o Navistar é o que você vai querer para editar sua barra de navegação. Como um exemplo rápido, bem aqui quando estamos com a navegação por gestos e voltamos, por exemplo, você pode ver que a barra de navegação está cortando o texto. Por que diabos ele está fazendo isso? Não é assim que o Android padrão funciona. Deveria ter sido transparente. Então por que não é? Então ele já está removendo parte do seu display do uso, permitindo a navegação por gestos sem nenhum motivo. Não é assim que o Android funciona por padrão, e eles têm a opção de desfazer isso. Está escondido no aplicativo. Então, agora temos coisas como dica transparente. Então, uma dica transparente basicamente removeria esse fundo branco em qualquer aplicativo que você tenha aberto e o deixaria totalmente transparente, como está aqui para mim. Embora seja meio difícil de mostrar agora, deixa eu só abrir algo como configurações. Como você pode ver agora, não está mais cortando o próprio texto que aparece na tela. O texto vai até a borda inferior da tela, então esse é um problema que ela pode resolver. E em termos de personalização da barra, você pode escondê-la completamente, o que é uma opção que temos em algum lugar por aqui. Então é uma opção bem escondida. No momento, não lembro como ela se chama e também não acho que seja hora de procurar e tentar descobrir, mas você pode brincar com essas opções. No momento em que você ativa essa opção e volta para as opções adicionais da barra de navegação, você terá a opção de realmente escondê-la completamente. Se você estiver usando o launcher padrão da Samsung, não deve haver muitos problemas. Se você estiver usando um launcher de terceiros, eu recomendo fazer o que eu fiz, que é deixá-la bem menor. Você pode ver que ela ainda está visível, só que menos visível, já que a transparência ela está no máximo. Você pode ver bem aqui e aqui. E a largura dela foi reduzida. Isso é o máximo que eu consigo diminuir, como você pode ver essas 2 linhas pequenas bem aqui. Então não dá para diminuir mais, mas esse é o limite que você pode alcançar. E outra coisa que você está vendo aqui é o Quickstar, outra função que eu particularmente gosto, que permite esconder alguns dos seus ícones aqui na barra de status. Então é só mais uma personalização. E novamente, mais opções que normalmente a Samsung, ou melhor, o Android costuma ter. Embora talvez não na versão mais recente. De qualquer forma, uma última coisa que eu queria mostrar, que é algo que eu também deixei ativado durante todo o vídeo, é o acelerador de animação.
Então, se voltarmos e formos para as opções de desenvolvedor, primeiro você vai precisar ativar as opções de desenvolvedor indo em sobre o telefone, depois em informações do software e número da versão. Toque 7 vezes nisso, clique em OK e isso vai ativar as opções de desenvolvedor aqui. E podemos deslizar para baixo, mais ou menos até a metade, e você vai encontrar esta janela: escala de animação de transição e escala de duração da animação. Essas, por padrão, estão definidas como 1. E, por exemplo, a escala de animação de janela é esta janela aqui. E você pode, por exemplo, desativar isso para remover todas as animações, tipo completamente, e a janela vai simplesmente aparecer instantaneamente em vez de ser animada, como é, por exemplo, agora. Eu gosto de selecionar 0,5. Isso, reduz a animação pela metade, então economiza metade do tempo que você ficaria esperando por ela. E como esses celulares são rápidos o suficiente para não travar com isso, é basicamente uma opção óbvia. A questão é que isso fica escondido desse jeito, e você precisa ativar as opções de desenvolvedor para conseguir usar. Então, isso é uma coisa, e voltando para a página principal de configurações, tem uma última coisa que eu queria mostrar, que é se eu conseguir encontrar modos e rotinas. Na verdade, tem duas coisas que eu quero mostrar. Então, em modos e rotinas, você pode selecionar rotinas, e tem algumas opções diferentes. Se entrarmos em rotinas, podemos selecionar adicionar. Vamos adicionar um local, eu acho. Então vou colocar algo como local de trabalho. Legal. Enquanto estiver usando o app, então ele já sabe onde estou localizado agora e daqui posso selecionar salvar para que ele saiba exatamente onde estou. E vamos ver. Vamos escolher modo. Então devemos conseguir criar um personalizado. Não. Ok, agora sim. Então, em rotinas agora, podemos clicar no mais, adicionar o que vai acionar essa rotina. Vamos ver, se eu entrar em localização, local. Então, local, vou selecionar trabalho. No momento, estou no trabalho, ocupado com as minhas tarefas diárias. O que vai acontecer é que, quando eu chegar em casa, ou especificamente quando eu chegar neste local designado, então poderemos, por exemplo, colocar o telefone no modo não perturbe para evitar interrupções indesejadas, ativar as configurações necessárias e, finalmente, salvar todas as alterações para garantir que as novas definições sejam aplicadas de forma permanente e eficaz. Chegar ao trabalho já está bom. Então agora ele entra imediatamente no modo não perturbe assim que estou no trabalho, então neste local, e podemos definir outra rotina, por exemplo, para isso. Quando saímos deste local, ele desativa automaticamente o modo não perturbe. E você pode ir ainda mais longe com isso. Por exemplo, você pode fazer coisas de casa inteligente. Então, se você sair de casa, ele desliga automaticamente as luzes. Se você estiver em casa em um horário específico, quando esse horário chegar, ele liga suas luzes. Então, isso te dá uma versatilidade muito boa. Especialmente para casa inteligente. Que é para o que eu costumo usar isso. Então, você tem menos necessidade de interagir com isso. Nesse ponto, ele se torna realmente inteligente. Então, eu recomendo que você dê uma olhada nisso. Leva um pouco de habilidade para configurar, mas assim que você faz isso, é só configurar uma vez e esquecer. Agora, uma última coisa que eu queria comentar fica em áudio, eu acredito, ou não, em modo de som e vibração, e se descermos, você vai encontrar qualidade de som e efeitos. E aqui temos o som adaptativo. Podemos tocar nele? Por padrão, acho que ele vem desativado, então você vai precisar ativá-lo primeiro e depois, quando clicar no texto, ele te leva para cá. Então temos vários modos, temos o abaixo de 30, de 30 a 60 e 60 ou mais. Escolha aquele que se encaixa na sua faixa etária, e o que isso faz é criar ou ativar um equalizador personalizado para essa faixa de idade, perda auditiva. Então, se você sabe, você realmente perde a audição, à medida que envelhece, então essa função específica tenta compensar isso e aumentar as frequências que você estaria perdendo com a idade para te devolver a audição daquilo que você quer ouvir, tornando esses sons mais altos. Agora, isso só funciona quando você está usando algo como fones de ouvido, earbuds ou algo do tipo. Não funciona com os alto-falantes do próprio telefone, então você precisa, por exemplo, de earbuds. Mas fora isso, o que eu recomendo fazer, em vez de escolher uma dessas opções, é na verdade criar um perfil de som personalizado.
Isso permite que você crie um equalizador personalizado especificamente para você. Agora, isso também vai permitir que você, em parte, crie um equalizador que compense a falta de determinadas frequências ou frequências mais baixas dos seus fones de ouvido ou earbuds. Então, por exemplo, se seus earbuds têm dificuldade com algumas, não sei, vamos dizer frequências de 200 Hz, ao fazer esse teste, você pode ouvir essas frequências e esses fones de ouvido não vão conseguir reproduzi-las de uma forma que você consiga ouvir, mesmo que sua audição seja boa. Então você selecionaria que não consegue ouvir e, portanto, o telefone aumentaria automaticamente essas frequências, os 200 Hz, para ficarem um pouco mais altos e assim compensar a falta de capacidade dos seus fones de ouvido de produzir esse som. Assim, você pode ver como isso compensaria a falta de qualidade na sua audição periférica simplesmente criando um equalizador personalizado. Agora, dito isso, espero que você tenha achado este vídeo útil, pois ele resume tudo. E se gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.